Mateus 24, versículo 37, Jesus disse o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vamos repetir todo mundo junto? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mais uma vez. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus disse que ninguém vai saber a ocasião. Ninguém vai poder prever a ocasião da sua segunda vinda. É uma vinda que acontece abruptamente, quando menos se espera, assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, embora Noé anunciasse, vem o juízo de Deus, vem o juízo de Deus, o juízo de Deus se avizinha, passavam-se os anos. Passou um ano e nada do juízo de Deus acontecer. Passou 2 e nada. 3, 4, 5, uma década, 2 décadas, 3, 4, 5 décadas. A maioria das pessoas não dava a menor bola para a mensagem, para o aviso profético. Diziam, desde que Noé começou com essa conversa de que o juízo de Deus se avizinha, passam-se os anos e nada acontece. Isso é conversa para boi dormir. Isso é balela. Isso é um mito. Isso é uma fantasia. Isso é uma ilusão. Todo mundo continuava na mesma. Continuava casando, continuava namorando, continuava trabalhando. Nenhum sinal de tempestade, pelo menos aos olhos das pessoas normais, comuns, nada de especial, e continuavam a agir impiamente. Você sabe que a impunidade, né, ela como que fortalece o mal. Então, como nada acontecia, como o juízo não acontecia, eles pecavam e nada acontecia. Eles pecavam mais e nada acontecia. Aí eles se sentiam encorajados a pecarem mais ainda, nada acontecia. Eles zombavam de Noé, ridicularizavam. E mal sabiam que estavam acumulando ira para o dia da manifestação da ira de Deus. Estavam incrementando os seus atos malignos, justificando assim o juízo que abruptamente, de repente, se abateu. Como nos dias de Noé. Vamos ver como eram os dias de Noé. Você abre lá a Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 5, e lá encontramos a seguinte descrição. Pois assim... Não, opa, eu já mudei aqui, e não mudou aí? Alguma coisa está com mau contato. Estranho. Estou mudando aqui e nada está acontecendo aí, né? É, deve ser um mau contato. Deixa eu fazer isso. Obrigado, Marcelo. Marcelo, assistente técnico aqui, sabe? Olha lá, como foi nos dias de Noé. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No texto de Mateus 24, aquele mesmo texto que lemos, na sequência, Jesus disse o seguinte: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Há um paralelo que Jesus estabelece com aquilo que se deu nos dias de Noé, com aquilo que acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, mais ali no início, Jesus descreve o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aquilo que aconteceu nos dias de Noé, ou seja, a maldade do homem se havia multiplicado, é o mesmo quadro que encontraremos na segunda vinda de Cristo. A maldade do homem também terá se multiplicado. Por se multiplicar a iniquidade, até o amor daqueles que tinham amor por Deus vai acabar se esfriando. Vai acabar se esfriando. E o que a gente vê acontecer nos dias de hoje? A iniquidade tem se multiplicado? Para pensar. Violência, guerra. Os anos têm se passado, em vez do homem melhorar, em vez do homem se aprimorar, o que a gente vê é o homem se tornando cada vez mais selvagem e práticas cada vez mais bárbaras. As guerras, as últimas guerras, as guerras dos últimos 100 anos, foram as mais horrendas de toda a história da humanidade. Mais se matou do que em toda a história da humanidade nos últimos 100 anos. Essa é a evolução da sociedade. Conseguimos construir armas bélicas poderosíssimas, capazes de destruir o planeta inúmeras vezes. Estamos à mercê de uma guerra nuclear que pode acontecer a qualquer momento, sem o maior aviso, ou não? Tem maluco para todo lado. Ou não tem? Governando as nações. Ou a gente pensa que aquilo que aconteceu na época de Hitler foi um acidente de percurso na história da humanidade que nunca mais se repetirá. Nunca mais vai ter um déspota, um tirano maluco no poder. E a gente sabe que tem, sem querer citar nomes, mas existem governadores capazes de tudo. A gente vê a matança de infantes ainda no ventre de suas mães, como nunca se viu em toda a história da humanidade. E isso se tolera, acha-se normal esse tipo de coisa. O que a gente poderia falar mais? Estamos tolerando casamentos de pessoas do mesmo sexo. Estamos a ponto de tolerar o incesto. Não sei se você sabia disso. Pelo mesmo argumento. Viva o amor. O amor é o que importa. A individualidade de cada um, acima de tudo e de todos, o direito pessoal. Então, por esse motivo teremos incesto sendo tolerado na nossa sociedade. Teremos também pedofilia sendo tolerada. A criança receberá o direito de escolher. Ela já tem sido incentivada pela nossa sociedade a ter o direito de escolher o sexo. Os pais podem tratar, veja o disparate, aqui chegamos. Os pais não podem determinar ou chamar o menino de menino, nem a menina de menina.
e nem colocar roupa azul no menino e roupa rosa na menina. Porque isso induziria o menino a ser menino e a menina a ser menina. Afinal de contas, ninguém nasce com sexo definido, não é mesmo? Assim dizem os especialistas da nossa sociedade. A criança tem o direito de escolher que sexo vai ter. E daqui a pouco ela vai ter direito de escolher a ter sexo com quem ela quiser ter sexo. Se quiser ter com adulto também. O amor de um adulto por uma criança. Gente, estamos caminhando nessa direção. E as coisas são bárbaras e violentas. Maldade, iniquidade, corrupção. O Brasil, ainda bem que nos últimos anos tem havido já punição de crimes do colarinho branco, de pessoas do poder, isso até um bom sinal. Mas vivemos num país onde por tanto tempo a gente ainda dizia assim, ele rouba, mas faz. A gente tolerava isso. Ah, eu voto nele porque eu sei que ele rouba, mas ele faz. A gente acha normal. A gente acha normal levar vantagem em tudo, ter uma vantagenzinha. A gente reclama da corrupção do poderoso, mas pratica a pequena corrupção. Então, cuidado quando continuamente os nossos desígnios mais íntimos passam a ser governados pelo pecado, pela carne, pela maldade. Seguindo, nos últimos dias ainda as descrições que encontramos no Novo Testamento dos últimos dias, agora o apóstolo Paulo fala o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Veja se não é uma descrição dos nossos dias. Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Gente, desobedientes aos pais, dá para fazer uma paradinha aqui, né? Vivemos a geração da desobediência aos pais, do desrespeito total, ou não? Eu diria, como Lula, nunca antes na história desse país se viu tamanha barbaridade. Quanto desrespeito aos pais, às autoridades, às lideranças, quanta irreverência, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes. Eu confesso para vocês que até hoje mesmo, às vezes me dá aquele aperto no coração, me deu durante esse culto. O culto estava maravilhoso, nós pudemos adorar a Deus, mas tem ainda muita irreverência no nosso culto, ou não tem? É barulho de criança demais, é um levanta e senta, é um sai, é um vai para lá. Gente, isso é irreverência, ou não é? E às vezes a gente acha isso normal. Não pode achar isso normal. Se a gente não ensinar os nossos filhos a se comportarem na casa de Deus, onde é que eles vão se comportar bem? Estou falando bobagem? Não é? E às vezes os nossos jovens, adolescentes, estão lá no Facebook na hora do... Não estou julgando ninguém, não vejo. Mas fico pensando nessa possibilidade. Estão em outro lugar. Gente assistindo o jogo. Fosse ainda do Palmeiras, ainda vai. Não. Jogo do Corinthians. Não importa se é do Palmeiras ou do Corinthians. Não importa. Gente que falta no culto por causa de futebol. Isso não acontece na nossa igreja, só em outro lugar. Ou seja, que prioridade damos às coisas de Deus? Que prioridade estamos dando às coisas de Deus? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, aí é sem misericórdia, né? Caluniadores, é um tal de acusar um ao outro com uma facilidade, de acreditar em fofoca, de dar crédito, de passar adiante com uma facilidade. Caluniadores, sem domínio de si,
na bebida, sem domínio de si no cigarro, sem domínio de si nos vícios, sem domínio de si na pornografia, sem domínio de si na alimentação, sem domínio de si na língua, sem domínio de si em tantas áreas da vida. Sem domínio de si. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo a forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Esses resistem à verdade, são homens de todo corrompidos, na mente, réprobos quanto à fé. Uma descrição do apóstolo Paulo das características que marcam os últimos dias. Ainda sobre os últimos dias, agora temos a palavra do apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Os últimos dias serão caracterizados pelo escárnio. Eu não sei se você já percebeu, mas os programas humorísticos vivem de escárnio. E às vezes a gente patrocina a eles. Eles riem de tudo, zombam de tudo, e de repente a gente entra na roda dos escarnecedores. E reproduzimos esses escárnios. E achamos escarnecer ou diminuir as pessoas, ou ofender as pessoas, algo natural, normal, em nome da alegria, em nome da minha felicidade. E às vezes fazemos isso com uma certa maldade. Pode ser que entre amigos muito chegados haja uma liberdade para isso e eles se entendam. Eu não estou pensando desse tipo de coisa, como acontece no grupo dos homens, onde eles ficam escarnecendo um do outro por causa do time de futebol, mas todo mundo leva isso de boa, tá? Mas o ruim é quando as pessoas escarnecem para diminuir, para ofender, para tirar partido pessoal. E andando segundo as próprias paixões. E ainda dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Como nos dias de Noé. Onde está a promessa da sua vinda? Ei, Noé, cadê o dilúvio? Ei, Noé, cadê o juízo? Noé, acorda, para de investir na construção de uma arca. Você está perdendo tempo, você está perdendo a vida. E riam, ou você acha que não? Zombavam, ou você acha que não zombavam de Noé? Ridicularizavam Noé, dizendo: onde está essa prometida, esse prometido juízo, esse derramamento de água, esse dilúvio? Passam-se os anos e nada. E a mesma coisa a respeito da segunda vinda de Cristo. Tem até crentes, cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, que não fazem o menor caso da segunda vinda de Cristo. Vivem como se Cristo nunca fosse voltar, vivem como se eles mesmos nunca fossem morrer, vivem como se nunca tivessem um dia ter de deparar-se com o juízo final. Isso é triste. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. 2 Pedro, capítulo 2, Pedro, falando sobre os últimos dias, ele descreve o seguinte: surgirão falsos profetas, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Veja que práticas libertinas serão promovidas dentro do universo da igreja cristã. É o que está aqui sendo profetizado pelo apóstolo Pedro: falsos profetas, heresias destruidoras, práticas libertinas, e por causa deles, o que vai acontecer? O caminho, o cristianismo, o evangelho, a igreja, ela vai ser difamada,
ela vai ser mal falada. Vão falar mal da igreja, vão falar mal do evangelho, por causa dos maus testemunhos. E segue-se o texto dizendo o seguinte: também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Como falamos na semana passada, na época da Idade Medieval, fizeram comércio das coisas espirituais. Nos dias de hoje, o que mais se vê, em termos evangélicos, é comércio, ou não? Absurdamente, é comércio. É dinheiro, dinheiro, é troca, é barganha, é teologia da prosperidade, são promessas fantasiosas, né? E é lucro, e as pessoas estão procurando a igreja porque estão querendo enriquecer, porque estão querendo a fama, porque estão querendo ser bem-sucedidas, e para conquistar isto, os exploradores da fé estão extorquindo, vendendo, comercializando as coisas espirituais, com palavras fictícias, com engano, com falsas promessas. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, falando do juízo, e livrou o justo Jó, também falando de um contexto de juízo na época de Sodoma e Gomorra, que era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados da sua época. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, e por aí vai. Bom, no caso de Noé, como é que Noé se destacou em relação ao seu contexto, onde as pessoas eram pervertidas, onde as pessoas praticavam mal, onde o mal se multiplicava tudo ao seu redor? Como é que Noé conseguiu por 50 anos manter-se firme no mesmo propósito, diante de uma sociedade que estava completamente deturpada? Essa é uma pergunta que é importante para nós hoje, porque a gente precisa entender o que é que fez com que Noé vencesse todas as tribulações, todas as tentações, para que possamos fazer o mesmo. E a resposta é simples. Não é um compêndio teológico para explicar a vitória, o sucesso de Noé diante de tamanho desafio. É a pureza da sua fé. O justo viverá pela fé. Por que que ele não titubeou diante do escárnio? Por que que ele não vacilou diante da demora? Por que ele continuou perseverando em construir uma arca que demorou para ser construída 50 anos? Por causa da sua fé. Noé teve fé na promessa e ele construiu a arca baseado nesta fé. É como alguém que, por conta da fé, ele desenvolve a sua salvação, ele edifica sobre esse fundamento da graça, da palavra, da promessa, crendo na palavra. Aí ele se firma nela, ele obedece, ele edifica. E podemos dizer, como Jesus disse a muitos: a tua fé te salvou, Noé. A tua fé te salvou. E assim é com cada um de nós. Noé andou com Deus em justiça e fidelidade. Noé era homem justo e íntegro, diz lá Gênesis 6:9. Entre os seus conterrâneos, Noé andava com Deus. O justo viverá pela fé, e se você tem fé, você anda com Deus. Você segue a palavra de Deus. Você é obediente à palavra de Deus. Aí a gente tem que concordar com Tiago. O apóstolo Tiago disse: fé sem obras é morta. Fé sem construção da arca não é fé verdadeira. Fé que é fé verdadeira é fé que obedece à palavra. É fé que edifica sobre a palavra. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Lança as redes. Toma uma atitude construtiva. Sob a palavra,
sobre a graça, sobre a manifestação, sobre a revelação, sobre a misericórdia que vem. A gente toma posse, se apropria, edifica, desenvolve a nossa salvação com temor e tremor, mesmo sabendo que é Ele que começa em nós, tanto querer como efetuar. Nós crescemos nessa graça e no conhecimento do Senhor. Tem gente que se relaciona com Deus, como os jovens dos nossos dias costumam fazer em termos de namoro, que não é mais namoro, é ficar. É algo sem compromisso. Tem gente que faz a mesma coisa com Deus. Vivemos uma sociedade do relacionamento descartável. Casa, separa. Casa, separa. Fica, desfica, fica com um, fica com dois, não tem problema. É tudo sem compromisso. As palavras e promessas feitas no dia do casamento são quebradas com uma facilidade absurda. Parece que ninguém está levando a sério. Também, Deus estava presente no dia? Ele ouviu o que eu falei? Ele leva a sério a minha palavra, os meus votos de fidelidade, de lealdade, de amor? Ele leva a sério isso? Ele estava presente? As pessoas talvez desconfiem que não. Eu peco e nada acontece, eu peco e continuo vivo. Então, me sinto encorajado para multiplicar a iniquidade. A segunda vinda de Cristo acontecerá como nos dias de Noé. De repente, Ele vem, de repente você vai. Porque se Ele vem ou você vai, pela sua morte ou pela sua segunda vinda, você se depara com o dia do juízo, ou não? E é possível e bem mais provável irmos antes do que Ele venha, mas não sabemos nem de uma coisa, nem de outra. Muitos relegam Deus a segundo plano, como mito, como algo irrelevante. Que os pagãos façam isso, que os cristãos nominais façam isso, tudo bem, mas que a igreja faça isso, que os que são de Deus, os que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, optem por outras coisas, prefiram outras coisas às coisas de Deus, é de se estranhar. As pessoas estão caminhando de acordo com a maré, tipo efeito manada. Maria vai com as outras. Agora, repare bem, Noé, ele caminhou ou remou na contramão da correnteza. Enquanto toda a sociedade ia no vai da valsa, ia na correnteza da iniquidade que se multiplicava, e isso era o padrão, o Noé ousou agir na contracultura, remar rio acima. E isso só é possível por conta da sua fé. Com quem você está caminhando? Com Deus ou com o mundo? Você é dirigido pelo Espírito Santo ou você é dirigido pela carne? Pelas paixões desse mundo, pelos apetites, pelas coisas passageiras. O seu amor a Deus é maior do que o seu amor pelas pessoas, pelas coisas, por tudo mais? Por si próprio. Noé cresceu ano após ano, dia após dia, em sua paixão e no seu relacionamento com Deus, em um mundo que era totalmente indiferente a Deus. Você está edificando sua vida para a salvação? Quanto tempo levou Noé para construir a arca? Eu já adiantei isso, 50 anos. Você está edificando a sua vida para a salvação, para escapar do juízo? Deus não tolera o pecado, meus irmãos, e esse texto de Noé mostra isso. Deus odeia, abomina o pecado. Deus vai manifestar-se para banir todo o mal, toda iniquidade, todo pecado. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é uma vinda que desencadeia o juízo de Deus contra toda malignidade, para pôr um ponto final, um fim. O juízo vem,
E o juízo vem para pôr exatamente fim àquilo que destrói a humanidade: o pecado, a maldade, o mal. E a gente deveria ansiar por esse juízo, porque esse é um dia que vai ser uma virada de página na história da humanidade. A partir daí, não haverá mais malignidade, pecado, inveja, dor, doença, morte, crueldade. Então, o dia do juízo de Deus deve ser um dia que os que são de Deus devem ansiar, devem aspirar por isso. Por isso, o livro de Apocalipse, já nas suas últimas palavras, lá no finalzinho mesmo do livro, diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o que a gente quer é o fim do choro. Porque o que a gente quer é o fim do mal, o fim da maldade, é o fim da exploração de crianças, é o fim de corruptos no governo, é o fim de gente trapaceando, mentindo, enganando, é o fim de toda perversão, de toda idolatria, de toda mentira, de todo engano, de toda infidelidade, de tudo o que é perverso e mal. Mas se por um lado Deus abomina o mal e Ele vem para pôr fim a essa maldade, Deus ama as pessoas e quer salvar as pessoas. E quando Deus quis, naqueles dias de Noé, pôr fim à maldade, Ele olhou para Noé e abençoou Noé, e deu a Noé uma incumbência, uma missão, de ser um porta-voz do juízo, porque Deus não quer punir, Deus quer salvar. Se você ler lá mais uma vez, 2 Pedro capítulo 3, você vai ouvir o seguinte, da boca do apóstolo Pedro: para esses escarnecedores que zombam, dizendo que o dia do Senhor, a segunda vinda, tem sido anunciada desde tanto tempo e nada aconteceu, ele disse: se o Senhor ainda não veio, é porque o Senhor é benigno, porque o Senhor é longânimo, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, antes quer que todos sejam salvos. É sua bondade. Aquele período longo, aquele tempo grande que levou para Noé construir a arca, também era um período da longanimidade, da misericórdia e de conceder mais espaço, mais tempo para as pessoas despertarem espiritualmente, acordarem, mudarem de atitude, darem ouvidos à palavra. E existem nos dias de hoje verdadeiros porta-vozes do Evangelho, no meio da igreja que tem muita corrupção, que tem falsos profetas, que tem engano. Ainda resta o trigo. Tem joio, mas tem trigo verdadeiro. E quantos não são os porta-vozes da graça, do Evangelho, e representam dignamente ao nosso Senhor Jesus Cristo? Você está entre eles? Hein? Deve estar. Veja só, Deus providenciou uma salvação. Nos dias de hoje, temos uma arca. E quem é a arca? É Jesus. Jesus é a arca. Jesus é salvo. Quem tiver em Cristo está salvo. Quem tiver em Cristo não tem do que temer. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Venha para Cristo. Se você não está, você estava bobeando, se você estava indiferente, se você estava meio assim, distraído nesse mundo, se você estava no vai da valsa, se você estava na correnteza principal, é tempo, você está ouvindo a mensagem e Jesus está te chamando. E quando você está em Cristo, você não tem condenação, você tem salvação. Venha para Cristo antes que seja tarde demais, porque quando os animais entraram na arca e finalmente Noé entrou, o último a entrar foi Noé, Deus, o próprio Deus selou, fechou aquela porta da arca de modo que nem o próprio Noé era capaz de abri-la. E as pessoas, quando veio o dilúvio, de repente caíram as águas, as pessoas vieram todas elas, lembraram de Noé, a palavra se cumprindo, vamos lá para a arca. Só que era tarde demais. Por isso, a segunda vinda de Cristo se assemelha àquilo
que foi o período nos dias de Noé. Quando Cristo se manifestar, aí já é tarde demais. Eis aqui agora um tempo sobremodo oportuno de salvação e de misericórdia. Aproveita. Cristo é o único refúgio no dia do juízo. Vem então para Cristo antes que seja tarde demais. Você está em Cristo? Ou você está apenas próximo de Jesus? Tinha uma multidão próxima de Jesus, até admirava. Mas uma coisa é você gostar de Jesus, uma coisa é você até gostar de ouvir as palavras de Jesus, você gostar até de participar dos eventos em torno de Cristo, e outra coisa é você ser de Cristo, você se entregar a Cristo, você fazer parte do grupo de seguidores de Cristo, você deixar Cristo ser o Senhor da sua vida. Você está pronto para se encontrar com Deus? Se você morresse hoje, pastor, vira sua boca para lá. Não, não estou querendo, só hipoteticamente falando, né? Se hoje chegar, pode acontecer? Pode, com qualquer um. Infelizmente tem gente morrendo aos montes o tempo todo. Morte é coisa comum, gente. E a gente não tem garantia nenhuma de que vai viver tantos e tantos anos. Mas, hipoteticamente falando, se a morte chegasse para você logo mais, ainda hoje, estaria você preparado para encontrar-se com seu Deus? Tem um texto da Bíblia que diz: prepara-te para encontrares com teu Deus. Você está pronto? Mesmo que o mundo não acabe, né? Na segunda vinda de Cristo, pode ser que seja o caso de nós partirmos. O mundo em que você vive vai morrer com você no dia que você morrer para Ele, né? Se você vier a morrer, tudo vai passar. Por isso o apóstolo João diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa e com ele as suas concupiscências, paixões, os desejos, tudo aquilo, o fascínio do mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Senhor, te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Nós bendizemos o teu amor, a tua preocupação com cada um de nós, com todos os seres humanos, porque o Senhor propiciou uma salvação para todos, e não apenas para alguns. Mas essa salvação passa pela pessoa de Jesus. Ele é a arca, Ele é a porta, Ele é o caminho. Não mais uma alternativa, uma outra opção, mas o caminho, a porta, a arca, o Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu a Jesus. Um Jesus que vem bater a porta de cada coração. Um Jesus que a todos indistintamente ama e conclama a virem a si, para poderem receber a vida. Vida que o Senhor garantiu para nós ali na cruz. Vida que começa com o sangue de Cristo derramado para o perdão dos nossos pecados. Senhor, para cada uma das nossas culpas, Tu tens o remédio. Para cada uma das nossas fraquezas, Tu tens também uma força. Para cada uma das nossas atitudes rebeldes, ó Senhor, Tu tens uma mão estendida, como pai ao filho pródigo, braços abertos para acolher e receber, independente do tamanho do pecado. A todos proclamava Noé, a todos os que multiplicavam pecado sobre pecado, o Senhor manifestou a sua graça. O Senhor não queria destruir, o Senhor queria salvar. E continua o Senhor no mesmo propósito de salvar, e sendo longânimo. Senhor, que nós possamos aproveitar a Tua paciência, a Tua longanimidade para, ó Deus, nos convertermos a Ti, para estarmos aprumados com o Senhor, e não para incrementarmos
crescermos na prática do que desagrada ao Senhor. Que haja o temor do Senhor no nosso coração nessa hora, e que a gente possa ser como Noé, possa ter fé. Senhor, vai visitando, o Senhor passeia no nosso meio, e o Senhor conhece cada coração aqui. Eu peço que o Senhor vá tocando, vá despertando a mente e o coração. Senhor, nós precisamos tanto de Ti, precisamos tanto do Senhor. Obrigado, porque nós podemos hoje Te encontrar, porque hoje nós podemos encontrar a porta aberta da arca, a porta aberta do céu, podemos encontrar o caminho, ó Deus, aberto por Cristo e Sua cruz. Podemos encontrar o Senhor com os braços abertos. Ó Deus, antes que seja tarde demais, que possamos nos reconciliar contigo, porque eis aqui o momento mais oportuno da vida para a reconciliação, para a salvação, para o teu perdão, para sermos amigos de Deus, para estarmos do lado certo, para que aquele dia não nos pegue de surpresa, para que no dia da nossa morte também não haja surpresa, haja paz. Se tivermos oportunidade de ter consciência de que estamos partindo, que naquele momento tem o gozo, como teve Estevão, de ver o céu aberto e o Cristo em pé para receber aqueles que a Ele pertencem, que nele botaram a sua fé, como Noé. Noé que foi zombado, Noé que foi ridicularizado. Cristãos hoje que também são zombados, são ridicularizados por seu compromisso de fé, por sua obediência, por seu apego à palavra, como pessoas que estão perdendo a vida. Mas aquele que perder a vida por causa de Cristo, esse encontrou a verdadeira vida e a vida eterna para sempre. Bendito seja o teu nome, Senhor. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei. Ele diz: aleluia. Cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Você abriu a porta do seu coração hoje? Glória a Deus. Então, o que acontece quando você abre a porta? Vamos celebrar o Senhor nessa hora, terminando. Coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor, para sempre. E o Rei da Glória entrou, e o Rei da Glória tem lugar em meu coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, firme, constante. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.